Desde o início do século passado, as histórias em quadrinhos criam fantasias de novos mundos na mente humana. O fantasma, o super-homem, o besouro azul e outros heróis se tornavam populares no imaginário das pessoas. Daí pra frente, as duas principais editoras dos Estados Unidos, a DC e a Marvel, começaram a criar os mais variados estilos de heróis. Alguns deles se imortalizaram, como o Batman da DC e o Homem-Aranha da Marvel. Diego Morro, que é professor de publicidade e está fazendo seu mestrado sobre histórias em quadrinhos, fala um pouco sobre os super-heróis. A DC foi a primeira que criou os super-heróis, que começou com o Batman e com o Super-Homem, na verdade o Superman primeiro, depois o Batman, e ela estabeleceu assim a base para os super-heróis, o que são os super-heróis, essa coisa, né, da roupa, da cueca por cima da calça, essa coisa da dupla da identidade secreta e tal. Só que os super-heróis da DC, eles são o que a gente chama assim, os super-heróis clássicos, é aquela coisa mais, são deuses, né, que ajudam as pessoas. O Batman, por exemplo, é um milionário, o Superman é o maior jornalista da cidade, o Clark Kent, sabe, eles vivem num mundo como se fossem deuses, assim. A Marvel trouxe os super-heróis pro dia a dia, tornou eles mais reais, assim, sabe? Quer dizer, o Homem-Aranha não tem dinheiro, sabe? Ele tá sempre correndo atrás da máquina, coitado. Se ele aparece machucado numa história, na outra história ele aparecia machucado também. E na DC não tem isso, a DC a história começava e terminava na mesma. Então eles os super-heróis da DC moram, o Superman em Metrópolis e o Batman em Gotham, e os da Marvel não, é Nova York mesmo, o Homem-Aranha mora em Nova York. Então eles trouxeram, e os heróis da Marvel, a grande diferença é que os heróis da Marvel não são perfeitos. É aí que criou uma empatia com esse público novo dos quadrinhos a partir dos anos 60. O Homem-Aranha tem defeitos, ele se arrepende, ele vive chorando, vive reclamando da vida. E o Batman e o Superman, não, sabe? Os caras sabem o que estão fazendo, eles são certos e acabou, eles não têm dúvidas, eles não têm medo. As histórias em quadrinhos surgiram em 1842. O cinema veio quase 2 décadas após, em 1860. Mas isso não comprova que o cinema teve influência dos quadrinhos, apesar de ser inegável a semelhança das duas linguagens, percebidos nos recursos de enquadramento, jogo de luz e movimento. Isso sem contar com o storyboard, que é a sequência gráfica de um filme, ou seja, o primeiro rascunho, o que nada mais é do que história em quadrinho. O professor de cinema da Unisul, Hélio Brega, fala sobre o storyboard e as adaptações dos quadrinhos para o cinema. Quem gosta de cinema gosta de quadrinho. É difícil não gostar, né, ou não ligar uma coisa com a outra, porque quando você vê o quadrinho, você vê o storyboard. Na verdade, a historinha em pedaços de imagem está ali já, né? Que cinema é um monte de pedaços de planos que a gente liga um no outro e conta uma história. O quadrinho é o storyboard. Então, tipo, pra mim a relação do quadrinho com o cinema é muito próxima, apesar de não ter movimento, assim, quadrinho é cinema. eu vejo e falo, pô, aqui eu tenho uma história. Sem dúvida nenhuma. Mas os quadrinhos são mais do que o produto primário de um filme, são também o produto final, pois há bastante tempo as editoras cedem seus personagens para a elaboração de filmes. Batman foi o primeiro super-herói a ganhar um longa-metragem, em 1966, mas a indústria do cinema só viria a dar importância aos quadrinhos depois do sucesso do filme de Tim Burton, em 1989. Dessa vez, com uma superprodução feita pela mega produtora Warner Bros. E estrelado por Michael Keaton no papel de Batman e Jack Nicholson de vilão Coringa. Com o sucesso do filme, a Warner produziu várias sequências como Batman Returns, Batman Forever, Batman e Robin e o mais recente, Batman Begins. O professor Diego Morro explica o clima do filme. Esse é um filme que o clima tá legal, acho que o clima ele tá um clima adulto, ele tá um clima sombrio, que é o clima que o personagem pede. Mas eu acho que o roteiro ele não ficou uma adaptação fiel. Tem essa coisa do Coringa ser o assassino dos pais do Batman, que é
não existe isso. Batman foi a referência para a construção dos super-heróis. Para desenhar o herói, a DC contratou uma agência especializada. Bill Finger foi quem escreveu as histórias do Homem-Morcego. Finger trouxe artifícios que marcaram as histórias em quadrinhos. Por exemplo, a Máscara, os vilões terríveis, o Quartel-General, Batcaverna e Batmóvel. Além disso, Finger fez de Batman um super-herói humano, sem poderes, tendo só o cérebro e o corpo como armas. O escritor ainda deu um forte e traumático passado ao herói, fazendo-o ver seus pais serem assassinados na saída do cinema, quando tinha ainda apenas 6 anos de idade. Esse personagem, tão bem trabalhado por Finger, perde um pouco de suas características quando passado para as telas do cinema, na direção de Tim Burton. A professora do mestrado de Ciências da Linguagem da Unisul, Marci Filetti, que é fã do Batman, fala porque não gosta das adaptações do cinema. Esse Batman desses filmes são quase robôs. Eles colocaram os Batmans o Batman numa espécie de como se diz, armadura metálica, onde ele não consegue se mover. Esse não é o Batman, nunca foi dos quadrinhos, ele não é assim. Ele tem velocidade, ele tem movimento, aquela capa ajuda ele a saltar, então ele é um atleta. Ele é um ginasta, claro. E o que acontece com o personagem do Tim Burton, né? Ele é um cara que não se move, ele está numa armadura, então não é o Batman.